Por que isso está acontecendo? O que aconteceu diferente? O que foi as nossas, pensando no marketing, né? Quais foram as nossas ações de marketing e qual é o resultado delas? Por que essa deu certo, por que aquela não deu certo? É o porquê. O segundo ponto é para quê? Tipo assim, eu estou pensando isso, estou analisando isso para... Porque se você não tem um propósito, talvez a tua análise não tenha fundamento. E eu vejo muita gente perdendo tempo nisso, não sabendo o para quê. Então analisa, e depois fala assim, não, porque se a gente tirar o botão de passar, vai melhorar em 0,2 milissegundos o carregamento. E isso não mexe em porra nenhuma, em nada de negócio. E você gastou não sei quantas horas para isso. E aí depois o último, que é o quais as soluções. Porque se a gente soubesse que aquela solução da nossa cabeça ela ia dar certo, a gente não chamava de teste, nem de hipótese, né? Então, desde a definição do problema que você fez, se você viu assim, esse é o meu objetivo do problema, que nem o Luciano falou, né? Define o objetivo. Você define o objetivo. Aquilo você já setou ali o principal do contexto. Então, toda a sua análise ali, o pensamento analítico vai ser em torno de resolver aquilo para conseguir achar a solução para aquilo. Você pode achar vários outros insights no meio do caminho. Pode achar muitas coisas interessantes, mas o principal ali vai ser o que é importante pro contexto que você está resolvendo. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Vamos falar hoje no Analytics Talk sobre pensamento analítico para marqueteiro. Será que vamos descobrir que porra é um pensamento analítico? Pois bem, quem fala com você aqui apresenta esse podcast é o Gustavo Esteves, sigo sendo eu, foi só porque deu pulga na barba e eu arranquei. E ao meu lado, como sempre, ele, o diamante negro do Analytics, Luciano Fialho, que aderiu à música da Beyoncé. E essa mão tá reluzente pra caralho. Ah. Exatamente. É isso. É o que tem pra hoje. Bom dia aí, pessoal. Boa! A gente não tá sozinho pra falar sobre isso. Como vocês sabem, aqui em Luciano a gente traz temas complexos, difíceis, e que a gente chama pessoas que sabem sobre o tema para dar consultoria grátis pra gente. Exatamente. E pra vocês. Então a gente aprende sobre isso. No final eu saio daqui fazendo artigo no LinkedIn sobre como eu fosse especialista nisso. Então, para compor esta mesa aqui, vou começar pelas damas. Poliana Gonçalves, seja bem-vinda. Se apresenta aí para nossa audiência. Fala, pessoal. Obrigada aí pela apresentação, Gustavo, Luciano. Prazerzão estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Poliana, pode me chamar de Poli, por favor. Poliana é um nome muito grande, tem 2 L's, são 2 N's, então assim, Poli, para ficar mais fácil. Tenho 35, ainda não, 34 anos, não sou geração Z, sou da geração aí mais sem graça, mais cringe. E, bom, vamos lá, sou formada em computação, tenho mestrado na área também, entrei na loucura desse curso há alguns anos atrás, mas eu trabalho com dados mais ou menos desde 2011 ali. Já trabalhei com Business Intelligence, já trabalhei com Data Science, hoje estou numa posição de gerente sênior da Hotmart, que é uma empresa aí de tecnologia, com uma forte cultura de dados, então tem muita coisa aqui que eu vou trazer, que é muito dessa experiência aí que eu tive ao longo desse tempo de empresa também. Mas é isso, obrigada pelo convite, espero poder contribuir aí nesse assunto que é complexo, mas é muito bom. Boa, seja bem-vinda e com sotaque mineira, né? Acho que 98% da Hotmart é. Exatamente. Poxa, achei que meu sotaque aqui quase... já estava tipo repórter do Jornal Nacional, assim, eu nem escutei meu próprio sotaque. Acho que no seu oi a gente já viu te falar no teu bom dia já foi. Boa, e para compor esta mesa também, trazer mais debates sobre pensamento analítico marqueteiro, ele que é especialista nisso, inclusive, vou dar um spoiler aqui, tá ligado que ele saiu na planilha dos influenciadores? Qual? Ali sai. Fala, pessoal, tranquilo. Se eu soubesse que o dress code era sem barba, aí eu tinha até tirado o bigode aí pra juvenescer uns 5 anos. Luciano tem barba, tá tranquilo. Eu nem posso tirar minha barba. Não, se eu tirar aqui, o pessoal vai confundir com um adolescente. Bom, obrigado pelo convite, Gustavo, Luciano, Poliana. Eu sou Alessite, tenho 30 anos, apesar de parecer um pouco mais novo aí também. Eu sou formado em engenharia mecatrônica, mas eu fugi da área, trabalhei como consultor estratégico, analista de negócios, e eu tô à frente agora da Educa Negócios, à frente para passar um pouco do conhecimento que eu aprendi ao longo da minha carreira para outras pessoas, para outros analistas. Então, esse é um pouco
no meu projeto hoje em dia, que eu tô tocando 100% com a galera. E saiu na planilha dos influenciadores. Isso é muito louco, hein? Você viu só? Vou até lá, depois daqui, se a gente não for... É que Ainda ele bem que falaram zoou, bem. pô. Ele foi muito bom. Explica aí, tá. Ale. Aprendendo com marketing. Boa. Ele pegou a planilha, botou lá um Ele fez como se ele comentário, tivesse falou assim, ó, tô na planilha, foi muito bom. Eu até interagi nos stories dele rindo pra caralho. Ainda Pois bem que bem, falaram bem. Poli e Alê, muito obrigado por estarem conosco aqui no podcast. E a primeira pergunta eu vou endereçar aqui pro Alê e depois eu vou puxando pra Poli e vice-versa, tá? Vou endereçar aqui pro Alê. Poli, você pode trazer o comentário, eu vou só endereçando pra alguém pra não ficar aquela bola quicando sem ninguém chutar, tá? Beleza. Então, começando aqui, queria que vocês trouxessem. Que porra é um pensamento analítico? Primeira coisa, acho que é essa. Porque, meu irmão, o que pedem, acho que não importa a vaga e onde você vai trabalhar. O tal do pensamento analítico vai ser pedido. A Alê falou que é de mecatrônica. Alê, eu sou técnico em eletrônica e telecomunicações, olha só. Fiz ensino médio técnico. E quando o primeiro estágio que eu fui fazer estágio, pensamento analítico, eu falei, sei nem que porra é essa? Eu mal sei soldar, porra. Mas pedi um pensamento analítico. Então vamos ajudar a galera aqui. O que é um pensamento analítico? Mas aí até uma pergunta que... Até eu já vi post no LinkedIn, o pessoal falando, né? Pô, pedem pensamento analítico, mas o que é pensamento analítico que o pessoal tanto pede, né? E na minha concepção, o pensamento analítico, ele é muito de você ser capaz de resolver problemas, e aí você tá sustentado com os dados para resolver esses problemas, só que você faz isso de uma maneira metodológica e estruturada. Então você tem 3 pontos aí que são bem interessantes, né? Você resolver problemas não é simplesmente você pensar de uma maneira analítica ali para você só falar alguma coisa de um dado, você realmente tem que resolver um problema para ser útil, né? Pelo menos o que as empresas, o mercado, ele busca de um analista, de uma pessoa com pensamento analítico. Então tem que resolver um problema, tem que estar sustentado com dados para você conseguir de fato endereçar uma solução que seja factível, né? Que seja verdadeira. E também não pode só você olhar para um dado, bater e falar assim, é isso daqui que é o correto e bola para frente, vamos seguir com essa opção. Tem que ser uma coisa bem estruturada, né? Eu acho que até muita gente acaba usando os dados para falar que teve pensamento analítico, mas não segue um método, né? Uma metodologia, um pensamento estruturado para conseguir chegar na resolução de um problema. Então, acho que parte desses 3 pontos, né? Resolver um problema, tá baseado em dados e você seguir um pensamento estruturado para conseguir resolver esse problema. Cara, eu acho muito engraçado, é interessante, o Ale trouxe de uma forma super prática, né? Quando eu penso em pensamento analítico, muitas vezes a gente acha aí, tá, em todas as job descriptions do mercado, parece uma coisa que a gente precisa necessariamente construir uma forma muito, muito profunda de ser uma pessoa com pensamento analítico, mas é uma habilidade humana que a gente faz no nosso dia a dia sem a gente perceber, assim. É claro que a gente precisa, obviamente, de dominar alguns contextos para conseguir resolver vários problemas que a gente encontra ali no mercado, mas quando a gente pensa no nosso dia a dia, a gente está resolvendo o problema o tempo inteiro usando o pensamento analítico. Então, o que o Ale trouxe, né? Existe uma metodologia, a gente faz ela o tempo todo. Se eu preciso entregar uma carta nos correios, eu tenho um problema para ser resolvido. Eu quebro isso em várias partes pequenas. Esse problema pode ser muito complexo, ele pode ser simples, se eu já tenho vivência, se eu já tenho prática naquilo. Eu já sei do Correios, eu vou conseguir quebrar isso de formas muito mais fáceis e simples. Agora, se é uma coisa que eu nunca fiz, preciso declarar imposto de renda. A primeira vez que eu fui declarar imposto de renda, eu queria chamar meu pai e minha mãe para fazer para mim, porque era difícil pra caramba. Então, eu precisei quebrar aquilo em várias etapas, precisei entender o problema, entender os dados ali que eu tinha, que eu precisaria de levar, analisar. Então, assim, pensamento analítico, para mim, é uma habilidade humana, a gente já explora isso desde sempre, mas a gente acaba achando que é uma coisa muito específica para dentro do mercado, assim, a gente só precisa elaborar um pouco mais para conseguir resolver problemas que são mais complexos, que vão vir aí com N situações que a gente lida hoje nos desafios aí corporativos, digamos assim. Boa. E na cabeça de vocês, assim, trazendo isso para marketing agora, eu vou dizer que o marqueteiro, ele tem um cagaço de dados de maneira absurda, assim, né? Então, toda vez que você vai falar com marqueteiro e marqueteira, fala de dados, ele se borra de medo. E eu acho que isso tem várias pontas, que não é o que a gente vai bater aqui.
a ponta do profissional de dados achar que tem que ser difícil e explicar para todo mundo quão complexo isso é para valorizar o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, o profissional de marketing achar que a vida dele é fazer criatividade. Então, acho que tem vários pontos sobre isso. Agora, quando a gente fala desse pensamento analítico que vocês bem trouxeram aqui, como é que a gente olha para isso dentro desse viés de marketing? O que seriam para vocês as etapas de como a pessoa pode construir um pensamento analítico do zero ali? Então, as pessoas estão ouvindo a gente, entendendo o que é, mas não sabem. Como é que elas podem começar a fazer isso na prática, no dia a dia ali? Começar pela Polly agora. Bom, eu vou trazer um roteirinho aqui que eu acho que ele poderia ser aplicado, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de contexto, assim. Então, basicamente, quando a gente fala de resolver um problema e usar o pensamento analítico para isso, a gente está falando de umas 5 ou 6 etapas ali, que vai desde, primeiro, entender o problema, entender o que realmente a gente está ali tentando resolver, e aí, para isso, o que você vai precisar? Reunir informações, que são os dados que a gente fala muito aqui, né? Então, hoje a gente está falando de dados com uma volumetria muito maior, e aí tem várias questões que surgem de desafios, a gente pode falar sobre isso também, mas o primeiro ponto é, eu preciso reunir informação, dado, para eu entender melhor o problema que eu estou lidando. Depois a gente coleta ali outras variáveis que podem impactar esse problema, né? Variáveis externas, variáveis internas, e a gente vai para uma análise. Eu tenho aqui na minha mesa todas as informações que eu acredito que eu preciso, porque informações estão chegando o tempo inteiro, do externo e etc. E eu começo a analisar e fazer perguntas em cima desses dados, disso que está aqui na minha mesa. Então, será que isso daqui está acontecendo por conta dessa outra coisa? Qual que é a dependência entre essas situações que estão acontecendo, esses resultados que eu estou obtendo aqui, por exemplo, de um indicador ou de algo que eu estou tentando entender de um comportamento de um cliente? Então, está tudo na mesa ali. Naquele momento é só um bolo de dado, um bolo de informações que eu preciso descartar algumas hipóteses, trazer outras perguntas. E aí a gente começa a responder ou tentar responder essas perguntas baseado nesse momento ali que eu estou tentando cruzar todos esses dados, e a partir disso é que, de fato, eu consigo começar a tomar algumas decisões. E é importante ter clareza aqui que não quer dizer que se a gente tem uma habilidade analítica, um pensamento analítico muito aprofundado, a gente domina essa habilidade, que a gente vai ter realmente todas as respostas, né? Ainda mais falando no contexto marketing, a gente sabe o quanto que várias questões externas de comportamento das pessoas impactam, influenciam o tempo inteiro, questões sazonais ali do mercado. Então, essas decisões, elas são baseadas em dados e não só intuitivas. Existe um risco, uma chance maior dela ser um pouco mais assertiva, mas não é garantia, a gente só está buscando mais informações para compor. E aí a gente avalia os resultados dessas decisões que foram tomadas e volta para o processo, né? Ele é cíclico, esse pensamento, esse momento de analisar, ele retorna o tempo inteiro, a gente pode passar ali o resto da vida dentro de um problema só, porque ele é infinito. O que a Polly falou, assim, é bem importante, e até a questão da metodologia, né? De você não começar direto coletando os dados, né? Porque acho que muita gente chega assim, vou analisar alguma coisa, vou sair coletando os dados, mas aí sai completamente perdido na hora de fazer uma análise, né? E essa parte da definição antes ela é bem importante para você até endereçar, né? Por que você está resolvendo aquilo, né? Qual que é o contexto do negócio que você está utilizando para conseguir usar esse pensamento analítico? É basicamente a metodologia aí que a Polly falou, mas até eu coloquei um nome assim até para passar para os meus alunos, né? Que é o método DEASA, que eu falo, que são 5 etapas, né? Que é você começa com a definição do problema, que a Polly falou, aí entra a parte da estruturação, para você pegar o problema, quebrar em partes menores, e também não só você quebra e tem uma visão geral do problema, né? Mas você se orienta a qual dado que você precisa para resolver esse problema, né? Sempre abrindo do macro para o micro, né? Até uso árvore de problemas para poder pensar dessa maneira mais estruturada. E aí você consegue ver se eu analiso isso, não analiso isso, se está faltando para analisar algum dado ou não está faltando, né? E até se eu posso cortar um ramo da árvore e eu vou para outro ramo para poder dar prosseguimento com a análise. Aí depois vai para o A, né? Que é de analisar os dados, coletar os dados. Aí depois para o S, da solução, então apresentar as soluções com base no que você investigou. E aí, por último, o outro A, que aí seria apresentar os resultados que você teve, né? Porque não adianta nada você fazer toda a análise ali se você não apresentar os insights que você teve e a pessoa, né, que era dona do problema, o cliente, ele conseguir entender o que você estava passando, né? E até essa abordagem, ela é bem com a cara do método científico, porque antigamente até algumas consultorias, né, elas faziam bastante, e muita gente, inclusive, até nos dias de hoje, faz a abordagem de começar coletando vários dados e aí analisa tudo, né? Então faz uma análise externa, faz uma análise interna bem assim exploratória,
e aí depois começa a ver o que serve e o que não serve, né? E até tem uma pesquisa que saiu de uma consultoria que fez, né, para analisar quão eficiente que era essa abordagem, né? E eles viram que quando você fazia toda essa coleta no primeiro tempo e depois você ia analisar, 60% em média dos dados você jogava fora. Você só usava só Não faz sentido, né? 40%. Exatamente, jogava mais da metade, e aí só depois você. E ainda assim você tinha que ter o retrabalho de ter que coletar mais dados. Então isso acabava sendo muito ineficiente, né? Então essa ideia de você primeiro define o problema, levanta algumas hipóteses, e aí depois você coleta só o que está voltado para resolver aquele problema que acaba sendo mais eficiente, né? O médico não chega fazendo o check-up geral para todo paciente que chega, né? Ele chega lá e levanta algumas hipóteses e faz os exames que ele acha que são mais eficientes ali para resolver o problema. Você não vai no otorrino e ele vai chegar pra você e falar assim, pedir um exame de urina. Ele vai pedir todos os exames? Não vai, né? Mensurar tudo pra mim é um ato preguiçoso de quem não faz a menor ideia do que quer. E quem montou essa estratégia aí era ansioso. Porque o mal do ansioso é achar que controla tudo, né? Então ele fala, pede logo a porra toda. Que aí não tem viés, né? Pra mim, pensamento analítico é um pouco do que a gente faz aqui também na consultoria da métrica com os clientes e tal. Que é por quê, pra quê e qual a solução. E o qual a solução pode ser quais. Então, uma coisa até que eu tava relembrando de um livro que eu terminei de ler agora recentemente, que é o Coragem para Liderar, da Brené Brown, e ela fala isso no início do livro. Que ela fala que as pessoas, na hora que as coisas estão ruins, elas não focam em tentar analisar e descobrir por que tá ruim. Elas focam em tentar resolver aquele ponteiro. Então elas pensam em novas soluções e às vezes naquele desespero, naquele momento, as novas soluções são ineficientes, não fazem o negócio mudar, ou até elas apelam. Pensando no marketing aqui, você apela, você fala assim, pô, então dá 50% de desconto, que a gente, né, atinja a meta. E uma das coisas que eu acho que falta é a gente tentar descobrir por quê primeiro, para depois a gente descobrir para quê. E por último, quais as soluções que a gente pode testar. E qual a diferença do porquê e do para quê, né? O porquê, por que isso está acontecendo? O que aconteceu diferente? O que foi as nossas, pensando no marketing, né? Quais foram as nossas ações de marketing e qual é o resultado delas? Por que essa deu certo, por que aquela não deu certo? É o porquê. O segundo ponto é para quê? Tipo assim, eu estou pensando isso, estou analisando isso para... Porque se você não tem um propósito, talvez a tua análise não tenha fundamento. E eu vejo muita gente perdendo tempo nisso, não sabendo o para quê. Então analisa e depois fala assim, não, porque se a gente tirar o botão de passar, vai melhorar em 0,2 milissegundos o carregamento. Isso não mexe em porra nenhuma, em nada de negócio. E você gastou não sei quantas horas para isso. E aí depois o último, que é o quais as soluções. Porque se a gente soubesse que aquela solução da nossa cabeça ela ia dar certo, a gente não chamava de teste, nem de hipótese, né? A gente só implementava. Então você tem que botar quais soluções ali, porque você não tem certeza. Você está pensando nas soluções baseadas nos dados e dizendo quais são elas e só os testes que são feitos. É muito parecido com o que a gente faz, né, Luciano? Na auditoria, por exemplo, né? É porque assim, nesse caso, acho que a única coisa que eu gosto de acrescentar é, depois desse o que, porque foi o que o Gustavo falou, é o pra quê, porque a gente tem que ter alinhado lá no início o objetivo daquilo. Eu acho que quando você, lá na análise do contexto, você não tem um entendimento claro do qual é o objetivo daquilo que você está fazendo, você pode ir para qualquer lugar. Então eu sempre tento colocar esse filtro lá no início, né? Falo uma frase que é do Pica-Pau, que é: se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. E a maioria das vezes a gente tem problemas super complexos que a gente se aprofunda naquele problema e aí, quando a gente vai ver, a gente deu mole numa etapa lá no início. E aí você vai lembrar agora toda vez, né? Pô, se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. E aí, qual o ponto? Que a maioria desses problemas estão vinculados à falta de alinhamento de expectativa e definição de objetivo. Então, eu acho que, pegando um pouco do que cada um falou, eu gosto de deixar muito claro lá no início qual o objetivo dessa porra aqui que eu tenho que fazer, porque lá na frente, se eu tiver que voltar porque eu não estava alinhado o suficiente sobre o objetivo ou o alinhamento de expectativa não estava definido com quem me solicitou essa tarefa, o cliente ou o meu stakeholder, que seja, eu vou ficar muito puto, sacou? Então, deixar tudo isso muito claro no início, para mim, é fundamental. Eu tenho uma Isso é pergunta muito para fazer pro real, Lucian, Poli.
Pode complementar, depois eu faço Não, a eu ia pergunta só pro Luciano. comentar, porque é muito comum esse tipo de comportamento, e a gente é adestrado, entre aspas, a isso nas universidades, em vários cursos que a gente faz, que tentam direcionar muito para o técnico, para a tecnologia, para o ferramental. Assim. Então, a gente é direcionado a pensar primeiro na solução do que a gente, ou no que, qual Exatamente. ferramental que a gente vai usar, e esquece de tentar, de lembrar do porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, é muito comum aqui eu lidar com analistas, cientistas de dados do mercado ali, pessoas que estão trabalhando com análise de dados, e lembrando que não só pessoas que trabalham na área de dados, que trabalham com dados de fato, mas é muito comum que essas pessoas elas queiram mostrar o trabalho, mostrar o que elas estão fazendo em cima de qual ferramenta elas estão utilizando. Então, assim, a gente precisa tirar um pouco desse foco do ferramental, entender que se você está resolvendo, eu falo isso muito, se você está resolvendo no papel de pão, se você está entendendo a dor, se você está conseguindo entregar algo que é acionável, cara, o papel de pão para mim está perfeito, assim, é muito melhor do que você trazer uma solução super robusta, super tecnológica, inovadora, disruptiva, mas que você não entendeu o problema e você não vai conseguir entregar nada acionável a partir daqui. Poli, no meu livro, no primeiro capítulo, eu falo de uma maneira como as pessoas podem perder o medo de dados. E eu falo assim, cara, vamos pegar o exemplo mais básico possível de uma padaria, onde o cara não tem nenhuma tecnologia. Ele pode pegar assim, um caderninho e uma caneta, botar assim, 8 da manhã, e conta quantas pessoas entraram na padaria. 9 da manhã, quantas pessoas entraram na padaria. E depois ele só olha e vê na máquina dele ali, onde ele fez o pedido, quantos pedidos foram feitos e quantos pães foram vendidos. Isso orienta ele a saber em que horário tem que ter mais pão. Com papel e caneta. Depois ele pode evoluir para ter uma ferramenta, ter um mapa de calor. Porra, primeiro mostra que isso dá algum tipo de resultado para depois trazer investimento, né? Acho que as pessoas trazem investimento para depois vão te mostrar o resultado. Acho que é o contrário. Primeiro a gente tem que provar por quê, para depois falar como, né? E aí eu quero fazer uma pergunta só pro Luciano aqui, pra gente voltar pra pauta. Eu só tenho que te perguntar duas coisas. Eu queria só dizer sim ou não. Você já ouviu falar de um cara chamado Walter Lantz? Walter, não. Não. Universal Pictures. Sim. Tu é patrocinado por ele? Não. Pô, não é possível. Poli e Alê, são 198 episódios onde o Luciano fala que se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso aconteceria. E eu acho que ele ganha algum dinheiro da Universal Pictures. Ele é amigo desse Walter Lantz, que é o criador do Pica-Pau. Não é possível. Cara, é porque tem certos aprendizados que estão desde eu tô muito percebendo, tempo, desde puta muito que o novinho, pariu. sacou? E é aquela, me marcou, pô. É a lição do He-Man, pô. Entendi. A lição do He-Man. Boa, essa daí prestava atenção. é velho pra caralho. Puta que pariu. Caraca. Esqueci até o nome dele, Groco, que vinha lá. Vamos seguir aqui. Só tinha que perguntar isso pra ele, que são 198 episódios, onde as pessoas que ouvem todo episódio sabem que se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso aconteceria. E é foda, porque a galera entra por um lado e sai pelo outro, porque eles não aprenderam essa porra ainda. Eles continuam não chamando a polícia, né? Exatamente. Tipo assim, porra, olha aquele episódio do Pica-Pau, inclusive aconselho vocês a assistirem, tá aí no YouTube, piratinha, foda-se. Mas é muito bom porque é uma série de problemas em cadeia que vão acontecendo dentro do episódio, e no final era só ter chamado a polícia, tá ligado? Deixa os caras que são preparados pra isso resolver essa porra, tá ligado? O Pica-Pau não tinha pensamento analítico. Não tinha nenhum, pô. Isso. Nenhum. Porque ele não quis ser solucionador. Não, e é um ponto que fazendo analogia, acho que tem uma certa síndrome de protagonismo da galera, de querer ser a pessoa que vai resolver o problema de ponta a ponta. E olha aqui como eu sou um gênio, porque eu resolvi esse problema. E no final, às vezes tu tá gastando energia numa parada que nem é um acionável tão foda, nem tem um objetivo de negócio tão ligado. É aquela máxima do Twitter lá, né? O desenvolvedor chega todo feliz dizendo que diminuiu 100 milissegundos do tempo do login. Aí vem um designer, troca o botão pra verde e aumenta a conversão. Quem tá agregando mais valor, sacou? No final é isso, sacou? Uma pergunta, trazendo esse embate todo aqui, continuando no nosso pensamento analítico para marqueteiro. Todo ano o Fórum Econômico Mundial ele fala quais são as principais habilidades para os próximos 10 anos. E eu posso estar errado, mas desde 2005 o pensamento analítico está nessa porra. Então tem duas alternativas. Uma,
todo mundo acha que é importante, mas ninguém desenvolveu? Ou isso vai ser importante pro resto da vida? E por isso que todo ano ele fala, probabilidade dos próximos 10 anos. E o pensamento analítico tá sempre lá. Minha pergunta pra vocês é, como construir? A gente falou de etapa, a gente falou de que é um pensamento analítico, deu exemplos aqui. Agora, como construir um pensamento analítico? Não é como fazer, é como eu me torno essa pessoa analítica, porque, como a Polly bem falou, muita gente é analista de dados sem estar na área de dados, né? Então eu posso estar na área de marketing, consumir dados e estar analisando dados. Eu posso estar na área de social e consumir dados e analisar dados. Eu posso estar na padaria, consumir dados e analisar dados. Então como que a gente olha para isso e consegue construir esse pensamento analítico que, em suma, é tão desejado por todo o mercado, não importa a área que você esteja. Já que o Fórum Econômico Mundial não fala só sobre a área de dados, né? Todo mundo que tem conta bancária ou que ganha dinheiro tem que ter pensamento analítico, sacou? É pra vida pessoal também. Exatamente. Entendi. Então vamos começar pelo Ale, essa daí, Ale. Como construir isso, cara? Falei pra vocês que era uma consultoria grátis. Vocês acharam que ia vir aqui tomar todinho gelado? Não, e o pior é que eu já pesquisei bastante sobre isso, hein? Pra poder. Já faz uns anos aí que eu tô pesquisando também. Como que você consegue, principalmente também quando eu comecei no Educar Negócio, né? De ensinar o pessoal o pensamento analítico, né? Mas como que você de fato faz com que desenvolva esse pensamento, né? Até também viu a questão do Fórum Econômico Mundial, os relatórios que eles soltam, sempre é pensamento analítico lá no topo. E eu vi uns estudos, né? Tem inclusive um estudo que ele chama a efetividade do treinamento criativo, que ele fala que a melhor maneira de você conseguir desenvolver o pensamento analítico para a resolução de problemas é você aprender uma metodologia. Então, não é expertise, né? Então, às vezes até você vê casos de insucesso de grandes executivos que estavam liderando marcas e cometeram tropeços que você fala, pô, mas como que o cara conseguiu fazer isso, né? Cometeu esse erro ali muito grande, mas é simplesmente, às vezes até sobe um pouco no ego da pessoa, né? De você achar que sabe daquilo, mas aí você não exerce o pensamento analítico por já ter muita confiança e você vai lá e tropeça e não faz o básico. De realmente voltar ali, parece que é uma coisa muito trabalhosa, né? Eu não preciso disso, não, mas tem a metodologia para se seguir, né? Tem que você definir o problema, tem que estruturar, fazer aquele negócio todo passo a passo para você, de fato, ter esse pensamento analítico e conseguir resolver os problemas, né? E até, inclusive, tem um outro estudo que ele fala sobre resolução de problemas e inteligência. Qual que é a relação desses dois fatores, né? Será que eu preciso ser muito inteligente para ter pensamento analítico? Preciso ser aquele nerd ali para poder resolver os problemas, né? Mas, na verdade, eles... foi um compilado de estudos, né? E eles perceberam que o fator inteligência gira em torno de 20% só do pensamento analítico, da resolução de problemas, né? Então, não é inteligente, a pessoa assim, não é inteligente, tem que nascer inteligente para você conseguir resolver problemas, né? Se você vai muito para a parte de método, de você estruturar o problema, de você seguir esse passo a passo, sem querer pular etapas, né? Você tem muito mais chances de desenvolver esse pensamento analítico, né? Para conseguir resolver problemas. E a boa notícia disso é que é uma coisa que você consegue aprender, é que todo mundo consegue aprender, não é uma coisa inata que só uma outra pessoa vai se beneficiar. Bom, acho que eu concordo muito com o Ale no sentido de tenta buscar uma metodologia, um framework, mesmo que simples, né? O Ale mesmo trouxe ali uma ideia genial que ele conseguiu encapsular dentro de um framework, que geralmente algumas coisas parecem óbvias, mas se a gente segue o óbvio, a gente consegue sair do automático, né? Quando a gente está ali no momento de resolver alguns problemas de uma forma mais intuitiva, que é o exemplo que o Ale trouxe, que leva muito a insucessos, é porque a gente está no automático, a gente não está parando realmente para pensar e olhar para aquele problema de uma forma não intuitiva, não olhando apenas para a intuição. Então, assim, a gente precisa trazer muitas coisas para a racionalidade em vários aspectos, para conseguir exercer e aprimorar nossa capacidade analítica. Então, o que eu trouxe no começo, né? A gente pensa analiticamente o tempo inteiro na nossa vida. A gente não é tão aleatório nas coisas que a gente faz. A gente segue um passo a passo para resolver nossos problemas do dia a dia. Por que a gente não faz isso também dentro de um ambiente de trabalho, dentro do contexto que eu preciso ali resolver? É claro que, assim, as pessoas que vão estar, às vezes, num tipo de atividade, que é um tipo de atividade, às vezes, mais manual, ou que não exige tanto um entendimento ou uma junção de vários fatores para tomar alguma decisão, às vezes elas vão estar, na maior parte do dia, realmente apenas executando.
E existem outras funções, em marketing e várias outras funções, vários outros contextos, a gente se insere muito nisso, que exige a gente tomar decisões, exige analisar algo para definir uma outra coisa. Então, sair desse automático e tentar pensar em o que a gente já faz hoje no dia a dia, quais são as decisões que eu tomo hoje no trabalho, mesmo que pequenas, e voltar atrás, gastar um tempo para refletir de quais foram os passos que eu tomei para tomar essa decisão, baseado em quê? Com certeza foram baseados em vários dados de coisas que a gente já sabe, que a gente já conviveu, que a gente já tem muita prática. E aí vem o segundo ponto, que é a prática deliberada. A gente precisa fazer isso muitas vezes, até a gente se acostumar a pensar dessa forma estruturada. E revisar o tempo inteiro a forma como a gente faz isso. Buscar feedbacks também, dependendo do feedback. Aqui pode ser, inclusive, dos resultados das suas decisões, Perfeito. das suas análises, dos seus entendimentos em relação ao que você está ali analisando. E, por fim, usar a ferramenta ao nosso favor, né? A gente sabe que cada dia mais a gente tem mais dados para lidar e tem ficado humanamente impossível, na verdade, já está há alguns anos humanamente impossível conseguir analisar todas as variáveis de uma forma manual. Então, usar essas ferramentas, aprender, de certa forma, algumas delas para ajudar a gente aí enfim, todo esse entendimento e elaboração do problema e da solução. Que acho que tem ainda um ponto que ele falou, ele citou ali, que é o excesso de confiança, que acho que é o que acaba, né, a gente tá num cenário onde, beleza, tu tá ali, tu já aprendeu, a ter o pensamento analítico. E eu acho que a grande pegadinha é o excesso de confiança, assim. E eu, pelo menos, eu tenho isso pra mim, porque eu vejo muitas pessoas que trabalham com tecnologia com aquela síndrome do impostor, sacou? E o quanto eu uso isso ao meu favor pra não ter esse excesso de confiança, sacou? Então acho que no final de qualquer coisa que eu vou fazer, eu coloco assim, não é possível que é assim, não é possível que é tão simples. E aí isso me faz exercitar aquele problema sobre um outro ponto de vista, sacou? Então, às vezes você vai lá e vai arquitetar uma solução. Não é possível. Deve ter um jeito mais fácil de fazer isso. Deve ter um jeito mais barato de fazer isso. E aí você pega aquela sua linha de raciocínio e faz algo que o Ale falou, que é você criar essa árvore de possibilidades e de pensamentos, né? Que no final são é só você olhando para aquele mesmo problema sobre óticas diferentes. Então, beleza, eu resolvi isso daqui dessa forma, mas como que isso vai ficar para o cliente que vai consumir isso? Como que isso vai ficar para o stakeholder que vai ver esse dashboard? E aí você vai juntando tudo isso e vendo que os problemas eles vão se desencadeando e aí você vai cada vez mais resolvendo mais problemas. Pelo menos é um jeito que eu tenho de usar. Porque, assim, a premissa básica do mundo de tecnologia é que existe um fenômeno que a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia desenvolvem a síndrome do impostor. Eu só tento, usar isso ao meu favor pra sempre ficar com aquela pulga atrás na orelha. Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Não é possível. Acho que essa indignação, às vezes, ou até essa pulga que fica atrás da orelha ajuda bastante a não ter esse excesso de confiança, porque às vezes você só precisa de um tropeço pra se fuder, sacou? Eu só acredito que também tem que tomar um cuidado do contrário, e deixar a Polly complementar aí também. Porque eu vejo que tem tanta gente com medo de se expor, sim, com certeza, até em reunião mesmo de dar a solução, que ela prefere ter o maior controle possível daquilo, no excesso de perfeccionismo pra levar. Sim, com certeza. E às vezes ela não leva nunca, o negócio demora muito tempo. Acho que tem que é uma dose dos dois. Às vezes o cara dois. tem uma puta ideia e ele não leva por causa disso. É o meio termo, né? No final, tudo que é demais faz mal, né? Inclusive No isso. final, se o pica-pau tivesse chamado a polícia. Esse é um equilíbrio importante, mas eu só ia comentar que é a primeira vez que eu vejo algo positivo que surge da síndrome do impostor. Então, obrigada, Luciano, por ter trazido esse insight maravilhoso. Boa. Eu queria trazer um outro ponto aqui, que pra mim, nisso que a gente tá falando de pensamento analítico, a cápsula que a gente coloca para o pensamento analítico começar a fluir, pra mim, Gustavo, é algo chamado contexto. E na minha visão, as pessoas, elas deixam esse contexto muito de fora. Quero dizer com isso, vou fazer uma pergunta boba aqui, tá? Ale e Polly, vocês já trabalharam com supermercado? Já trabalhou com supermercado? Ale já? Já trabalhei, Já? Polly também? Já sim. Já trabalharam no setor de compras do supermercado? Já? Sim. Ale também? Eu não. Você entende que agora a Polly tem o contexto do setor de compras do supermercado e o Ale não?
Por que eu tô dizendo isso? Porque talvez a Poli, ao analisar os dados ali, ela tem o contexto do setor de compras do mercado e para elas a análise, o que ela tá vivenciando ali vai fazer mais sentido do que pro Ali. Por quê? Porque o Ali precisa desenvolver esse contexto. E desenvolver esse contexto, muitas vezes, vai ser conversar com as pessoas daquele setor para entender nuances. E aí eu queria trazer justamente esse debate sobre... E vou trazer isso num exemplo da minha vida pessoal, beleza? Até para não ficar muito jabazeiro. Mas eu queria dizer a importância do contexto e como que a gente pode construir isso para esse pensamento analítico se desenvolver, beleza? Há uns 14 anos atrás, quando eu tinha uns 20, 22 anos, para ganhar um dinheirinho extra, eu vi um programa que a prefeitura aqui do Rio tinha lançado, que era um negócio chamado Rio Ideias App. A prefeitura do Rio, ela lançou uma porrada de problema quebrada em categorias. E lá tinha os contextos dos problemas para você propor a sua solução. As pessoas entravam no site, votavam na solução. O primeiro colocado ganhava um dinheiro e um prêmio, e aquela solução ia ser desenvolvida pela prefeitura. O segundo colocado ganhava um dinheiro e um prêmio, e seria a segunda solução a ser somada à primeira, ou se a primeira não desse certo, a prefeitura do Rio ia fazer a segunda. Eu olhei aquela porra e falei, pô, quero ganhar um dinheiro extra, né? Mas eu tô contando esse exemplo porque pra mim foi pela primeira vez na minha vida, depois de anos, quando eu olhei pra essa época, é que eu refleti e falei assim, caralho, isso pra mim foi um puta momento onde eu tive um pensamento analítico e eu não tava ligado naquela época que era isso. Por quê? Porque quando eu li, eu vi que a prefeitura, na âmbito segurança, ela tinha um problema que ela reportava, que era as pessoas não fazem registro de ocorrência quando elas são roubadas, alguma coisa acontece. E a prefeitura e a polícia, eles tomam as decisões no Rio de Janeiro, não sei como é que são outros lugares, tomavam naquela época as decisões sobre onde eles iam aumentar o policiamento de acordo com isso, que é o tal da ficha criminal. Só como é que você vai ter a ficha criminal se a pessoa não vai lá registrar a ocorrência? E na minha cabeça eu falei assim, pô, o problema é que as pessoas, pô, imagina, eu sou assaltado, eu ainda tenho que achar uma delegacia, pô, dependendo do horário, eu não vou fazer essa porra, não quero ir, não é um ambiente legal, não é maneiro. Eu falei, pô, por que não existe a porra do registro de ocorrência online? Não é possível que eu não dê pra fazer. E a minha solução para esse âmbito de segurança foi registro de ocorrência online. E eu fiquei em primeiro lugar na categoria segurança. E o segundo ponto, que era na categoria lazer, era muitas pessoas passaram há 14 anos atrás, começou a aumentar, e até uma pergunta que eu faço para vocês, a quantidade de pessoas que não tinham mais medo de viajar no âmbito de não precisar de uma empresa. Então, por exemplo, eu, primeira vez que eu fiz viagem internacional, eu contratei uma empresa e fiz a viagem. Depois eu fiz conta própria. Não sei se vocês também fazem por conta própria. Fazem? Pô. Só que imagina que há 14 anos atrás... Imagina que há 14 anos atrás você não tinha tanto YouTube falando disso, você não tinha tanto blog falando disso. Só que você viajava para algum lugar que era um destino relevante e talvez você não soubesse o que era aquele monumento histórico que você está visitando. Por exemplo. E aí a solução que eu pensei foi, pô, todo mundo hoje em dia tem smartphone. Mesmo há 14 anos atrás, todo mundo tinha um smartphonezinho. E tinha, na época, um aplicativo de QR Code. Falei, pô, se a gente botar um QR Code em cada monumento, a pessoa aplica o leitor dela e o negócio avisa o que é aquela porra. Resolve o problema das pessoas que estão viajando por conta própria, sem um guia de turismo, chegar no Cristo Redentor e saber que aquilo foi um presente da França e tal. Pô, a gente botou isso e foi em primeiro lugar na categoria cultura. E hoje, vários monumentos históricos aqui do Rio que você vai tem o QR Code. Por que eu tô falando isso? Porque pra mim, aquele foi o meu primeiro momento, e hoje com 36 anos eu vejo, que eu tive pensamento analítico de fato, dividido no que a gente está trazendo. Porque eu tive contexto. E o contexto me explicava qual era o problema e qual era o mercado. Eu pensei em soluções. Então aquilo que a gente falou, por que eu estou fazendo isso? O contexto me disse. Para quê? Melhorar a experiência, melhorar como que foi a solução, foi pensada. Então, eu trouxe esse exemplo que eu queria debater aqui agora com vocês dois e com o Lucian, se para vocês esse contexto é a cápsula que ajuda a movimentar o pensamento analítico e qual foi o momento da vida de vocês que hoje, vocês refletindo, vocês olham e falam assim, caralho, acho que naquele dia foi o marco de que, porra, eu fiz essa merda. Boa. Pode começar aí, pode. O que você está falando, o que você está chamando de contexto, eu costumo chamar muito aqui quando eu estou buscando pessoas no mercado para integrar os times que eu lidero aqui na Hotmart, que é
o background de vida. Pô, Por que eu falo isso? Eu estou contratando um engenheiro de dados, analytics engineer, analista de dados, cientista de dados, enfim, o que seja. É muito mais importante para mim que essas pessoas tenham visões diferentes de mundo do que, de fato, o conhecimento em tecnologia ou em ferramental. E eu faço isso, eu busco por essas pessoas, porque essas pessoas elas vão chegar, elas já têm um contexto de várias coisas, ela tem vários contextos, e elas são pessoas que, muito provavelmente, são pessoas curiosas e que vão querer entender mais sobre outras coisas. Aquele candidato, que é aquele cara ali que está ali tentando só encaixar um monte de problema dentro da solução dele, esse cara, geralmente, ele não é a pessoa que vai ali ser a pessoa que vai buscar por contextos para propor soluções, e aí vai cair no mesmo problema que a gente falou há alguns minutos atrás. Então, para mim, a chave de um pensamento analítico é essa curiosidade e essa tentativa de ficar por mais temas que vão complementando. A parte técnica a gente resolve depois com o bootcamp, enfim, com o cursozinho ali de final de semana, ou etc. Eu não vou conseguir lembrar de um momento que eu tive esse insight propriamente dito, mas eu me lembro quando eu trabalhava com consultoria de BI. Meu trabalho era basicamente entregar relatório de BI para as empresas. Só que eu trabalhei 2 anos nessa consultoria. Eu trabalhei 2 anos nessa consultoria e a cada 3 meses eu estava numa empresa de um negócio completamente diferente, de um contexto completamente diferente. E eram 3 meses suado, porque é óbvio que o projeto era vendido com um tempo muito menor do que era o que fazia sentido, mas ali eu entendi que eu ia construir soluções MVP. Se fizesse sentido, a empresa depois ia contratar mais horas, mas o meu objetivo inicial era buscar o máximo possível do entendimento das pessoas que iriam ser clientes daqueles relatórios que eu iria construir ali, com a solução mais simples naquele momento que era permitido. E quando eu saí dessa consultoria e eu olhei para trás, eu percebi o quanto que esses 2 anos foram riquíssimos pensando em contexto. E hoje eu consigo olhar para vários nichos de mercado, vários contextos, até dentro do próprio nicho da Hotmart, e ter uma visão muito mais ampla de possibilidades do que analisar ou de como resolver aquele problema. Então, concordo demais que contexto talvez é a chave ali para a gente conseguir todo esse processo de pensamento analítico. Eu concordo totalmente também com a Polly. Inclusive, até uma fala que eu coloquei no começo, né? De você, com pensamento analítico, você só fazer uma análise de um dado solto, né? Ele não tem muito sentido. Agora, quando você atribui o contexto para aquilo, é aquilo que vai fazer mais sentido. Que nem você falar assim, é só botar o QR Code no negócio lá que tem uma solução. Mas para quê, né? Por que você está colocando? Por que vai ser o boletim online, né? E até... eu brinco também, né? Que falo que o pessoal, muitas vezes, quando vai apresentar uma análise hoje em dia, bota um dado ali solto, e aí um gráfico só, que quando você tem, ele te conta muitas histórias, né? Ele te fala muitas coisas, você consegue extrair muitos insights daquele dado. Só que para cada contexto diferente que você tem, para cada problema que você vai resolver, aquele um dado vai ser mais importante que o outro. Então, você pode pegar um gráfico ali, às vezes até o pessoal coloca, né, nos dashboards, as vendas estão caindo 10%. Mas para que eu vou querer saber isso? O top produto ali é o produto X, né? Esse é o mais vendido. Mas será que era isso que eu queria saber para o contexto do problema que eu estou resolvendo? Então, essa questão do contexto o que direciona, eu acredito bastante, é o problema que você está resolvendo. Então, desde a definição do problema que você fez, se você viu assim, esse é o meu objetivo do problema, que nem o Luciano falou, né? Define o objetivo. Você define o objetivo, aquilo você já setou ali o principal do contexto. Então, toda a sua análise ali, o pensamento analítico vai ser em torno de resolver aquilo para conseguir achar a solução para aquilo. Você pode achar vários outros insights no meio do caminho. Pode achar muitas coisas interessantes, mas o principal ali vai ser o que é importante para o contexto que você está resolvendo. E até acho que de experiência pessoal que vocês falaram, né? Eu lembro quando eu era estagiário em uma consultoria estratégica também, experiência em consultoria estratégica. E aí, o primeiro projeto que eu peguei, que eu tinha acho que 22 anos ali, eu estava apresentando para executivo ali já C-level, né? CEO, CFO, e pô, o que os caras vão acreditar num moleque ali que chegou, acabou de... não tem experiência nenhuma com a indústria, né? Era uma indústria de tecnologia, e aí não sabia nada, o que essa pessoa vai falar para mim que eu vou aprender, né? Mas aí, a partir do momento que você vai entendendo melhor o contexto do cliente, e aí você vai direcionando, vai seguindo ali uma metodologia, e você mostra os dados baseado nesse contexto, né, para ele, né, para resolver de fato o problema dele, ele começa
até para ele fica interessante, né? Para uma pessoa que já é experiente no mercado, mas se você consegue ver, e até uma coisa importante, né? Você conseguir contar a história daquele contexto, né? Porque o dado solto, né? Quando você conta toda a história daquilo que você está fazendo, porque até as pessoas compram melhor a ideia do que você está enxergando, né? Que você está entregando. Então é bem importante ali o contexto, não só para analisar, mas também para apresentar ali para as pessoas e elas comprarem a ideia de você. Você, Félix. Eu gosto só de colocar essa parte do objetivo antes do contexto, sacou? Então, acho que o contexto, se ele não for orientado a um objetivo, a gente pode acabar enviesando ou até indo para uma linha de raciocínio que às vezes a gente percebe que não tem nada a ver com a parada que era só o início. E aí, beleza, a gente tá alinhado que o objetivo faz parte do contexto, sacou? Então, tendo o objetivo para fazer esse filtro inicial, vai fazer com que você ande na linha ali para poder resolver o problema, porque você tem um objetivo. Porque às vezes só o contexto não vai. Porque assim, depende de quem te conta o contexto também, né? No final do dia, as empresas são feitas de pessoas, aí o cara quer puxar a sardinha para um lado. Eu acho que o contexto ele deixa mais claro aquilo que a gente tem que fazer. Aí, sei lá, cara, eu tava pensando aqui, que eu não lembro muito das coisas que eu faço, não, mas. Mas acho que foi. Eu trabalhei muito em startup, assim, muito em startup. E eu lembro que na época que era aquele primeiro boom startup que teve lá no início, o livro do Eric Rice, aí todo mundo agora quer resolver um problema, sacou? Eu acho que naturalmente eu fui meio que sendo guiado para isso, assim, porque quando eu trabalhei na primeira startup lá, eu tomei uma surra do como eu era idiota, sacou? Porque aí você via que tinha pessoas que de fato estavam tentando resolver problemas e tal, e aí acho que foi ali, assim, porque a partir dali, eu lembro até um amigo meu, o Biratã, a gente meio que, voltando do metrô, a gente começou a definir, tipo, cara, como que a gente consegue resolver certos tipos de problema? E a gente nem tava ligado, mas a gente tava meio que criando e desenvolvendo exatamente isso. Então, pô, quais são os problemas que as pessoas têm no Dia dos Namorados? Quais são os problemas que as pessoas têm num Dia das Mães? E aí você vai pegando esses problemas e tentando resolver, e aí, pô, claramente você tem o objetivo, contexto, e aí você tem o que, pra quê, como, e por aí vai. Acho que foi nessa época, assim, lá pra 2010, 2011. Eu conheço alguns casos seus onde você teve pensamento analítico, mas eu só posso contar pro Ale e pra Polly num bar. Por favor. Tá? Por favor. A gente marca um bar que é dia. Eu topo. Eu conto de o pensamento analítico do Lucian somado a uma sexta-feira sem ter o que fazer. De como, depois do que ele construiu, virou notícia no G1. Caramba, mas isso aí precisa estar num bar. E aí, que a galera que tá assistindo agora tem que esbarrar com a gente pra saber dessa. Tem que esbarrar. Mas acho que a gente já contou aqui já também. Tem a ver com o pica-pau, né? Não tem a ver com o pica-pau. Mas eu aposto que se o pica-pau tivesse chamado a polícia, nada disso aconteceria. Não teria acontecido. Foi ali que eu aprendi. Mas, ó, o Luciano falou de enviesar, eu vou enviesar geral agora. Porque, por exemplo, eu não sei se a Polly, eu tenho uma pergunta muito séria pra ela. Porque ela é mineira. Se ela falar que não, aí eu acho que o negócio é meio... Pô, deve ser zoada em Minas se tu não toma café. Tomo café. Café é bom. Ah, você é louco. Não tem jeito, né? Tá maluco? Pro mineiro, café é igual pro carioca pra praia, porra. Carioca não vai pra praia, nego já olha. Que isso? Tu não vai pra praia? Exatamente. Luciano, eu gosto de tomar um cafezinho de manhã. Ale, tu gosta de tomar um cafezinho de manhã? Cara, hoje eu tomei. Eu não tomo tanto, mas hoje eu tomei pra dar aquela acordada. É isso aí, pô. Mas qual o melhor café que existe, Luciano? Pô, o melhor de todos, muito forte, Coffee Mais. Tem drip coffee pra você, tem café em cápsula, café em grão. E se você clicar aqui no link, você vai ter alguma promoção que tá rolando na Coffee Mais. Já rolou? Você compra o café e aí ganha pressa francesa. Os caras, assim, são muito bons. Eu gosto muito de um café, particularmente não tem aqui, que é o Arara, tem ali em cima. É o que eu escondo aqui, somem, né? O Gustavo, ele tem o super crema, o Gustavo gosta mais de expresso. Eu gosto mais de café coado. E aí, o Arara é o melhor de todos, na minha opinião. E ó, sem entender que o café é bom, tá? Café mineiro, sul de Minas, Cerrado Mineiro. Sim. Não existe outro tipo de café, né, cara? Não existe. Tá maluco. E eles têm cápsula também. E aí eles mandam pra minha casa pra eu trazer pra cá. Da minha casa pra cá, tem uma cápsula que tem Cidade 10 que eles têm,
que é o super crema, que fica retido em fonte. Eu recebo, é o imposto. Igual o governo, eu trabalho igual o governo. Exatamente. Imposto eu retiro. Ali é igual, trabalho igual o Hotmart, minha comissão. Eu pego a minha comissão ali por trazer pra cá, que é o meu cofre A minha comissão é o Arara, pô. E Luciano, onde que a galera pode estudar para aprender um pouco mais sobre esse universo de Marketing Analytics? Métricas Boys Prime, o link tá aqui na descrição para tu ganhar um mimo, um carinho, um afago. Quando você clicar, você vai ver que tem alguma condição especial para você garantir e aprender sobre todos esses materiais. Que assim, não é só aonde ele vai aprender curso, é aonde ele vai aprender curso, aonde ele vai aprender comunidade, ou seja, ele vai desenvolver essas habilidades com outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante porque a nossa comunidade, de novo, eu falo, é um bando de cracudo por marketing analytics no geral, porque tu chega ali, às vezes, domingo, 2 da manhã, e a galera tá conversando sobre modelos de atribuição. Eu acho um absurdo, mas eu acho muito bom também, porque a galera tá aprendendo em conjunto. E tem até curso de oratória, Luciano. Sim, curso de oratória, pô. A gente tá falando aqui a habilidade de saber falar com as pessoas, pô. Exatamente. Tá maluco. Ó, link na descrição. E voltando aqui para nossa pauta, a gente falou de contexto, falou de pensamento analítico e tentando construir um raciocínio dessa nossa conversa em cima da pessoa que tá ouvindo e assistindo a gente aqui, conseguir, no final, fazer isso na prática. E aí eu vou fazer mais uma pergunta para depois ir para as duas últimas aqui dos finalmente, tá? Mas é mais uma pergunta ali em cima disso. Pô, eu tô brincando, já que a gente falou de café, vou trazer o exemplo do Nespresso. Pensamento analítico é o café. Boa. A gente falou que o contexto é a cápsula. Só que se tu apertar a cápsula sem água, não sai porra nenhuma. Então, nesse contexto aqui do café, a água, pra mim, é a habilidade de saber fazer perguntas. Ela é essencial pra essa porra toda. E o exemplo que o Luciano trouxe é muito importante, demonstra mais ainda isso, né? O Luciano falou muito bem, pô, o contexto de quem vai te passar pode estar totalmente enviesado. E se você só ouvir aquela pessoa, vambora, né? Então, pessoa, sei lá, a gente falou do supermercado, pessoa do setor tal do supermercado, e ela expõe só os problemas dela. Daqui a pouco, se você não conversar com o restante, Exatamente. você vai entender que o problema dela é feito por ela mesma, porque tudo o restante roda. Ela que tá fazendo errado. Mas pra você descobrir isso, você tem que ter contexto, e pra você descobrir que as pessoas estão te trazendo coisas enviesadas, na minha visão, é a habilidade de saber fazer perguntas. Queria começar com a Ale agora. Ale, o como você acha isso importante e como as pessoas podem desenvolver isso? Habilidade de fazer perguntas? Perfeito, isso mesmo. Cara, então, é aquela parte da definição do problema, né? Eu acredito que se você não. Eu vou até cair no que o pessoal costuma falar bastante, né, do negócio da Alice, né? Se você não sabe pra onde você vai, você. Qualquer caminho Todo mundo serve. fala, mas aqui qualquer caminho serve. Mas esse negócio é real mesmo, porque se você não sabe fazer as perguntas certas, você pode chegar pra qualquer lado, né? E até nessa parte de definição do problema, eu gosto. Até na época que eu prestava para processo seletivo para construir estratégica, né, que tem bastante cases de resolução de problema, e aí quando você chega para o entrevistador, ele simula um problema com você, ele acaba, você que meio que tem que fazer as perguntas junto com ele para você conseguir resolver o problema, né? E aí ficava naquele negócio, né, pô, mas qual pergunta será que faz sentido ou não faz sentido perguntar, né? E aí até eu costumo usar um framework para poder orientar para essas perguntas, né? Eu vou jogar mais um framework aí, porque a galera de consultoria gosta bastante de framework, né? Que aí eu chamo de assert, que é você perguntar as coisas do A, né? Dos atores interessados. Então, quem são os stakeholders ali interessados, os interesses deles no problema, né? Quais são o C, são os critérios de sucesso, que aí seria o objetivo que o Luciano comentou. O E é o escopo, né? Você conseguir delimitar o escopo para saber o que você vai analisar, o que você não vai analisar. O R são as restrições. Então, você saber, às vezes, para você resolver um problema, tem alguma restrição, né? Seja na parte de solução, orçamento, né? Como você vai chegar naquilo. E o T, que é o tempo, né? O prazo que você vai ter para resolver aquele problema. Então, você fazendo essas perguntas, aí já dá para orientar um pouco, né? Para você resolver o problema. Com Porque, certeza. senão, se você não faz essa definição no começo, não entende aí, não faz perguntas certas, você acaba, qualquer dado que você falar vai servir ali. E, na verdade, não vai servir para nada mesmo. Perfeito. Gosto que o Ale sempre tem um framework, adoro framework, todos aqui na cabeça. Ajuda a memorizar.
Demais. Caramba, eu gosto na época da faculdade, na época do pré-vestibular, né? As pessoas sempre traziam aqueles macetezinhos para decorar as fórmulas. Eu adorava aquilo. Eu lembro até hoje do meu de eletrônica, que era PMV lavar CB. É o código de resistência. Aí, nunca se esquece. Nunca esqueci os meus também. Adoro. Eu vou ser bem simples aqui. E assim, para mim, se você não está genuinamente interessado e se você não for uma pessoa genuinamente curiosa, vai ser muito difícil de você conseguir elaborar perguntas ali para os seus stakeholders e realmente tentar entender o problema e tirar os vieses do contexto. Então, eu sei que assim, não é todo dia que a gente acorda da cama e fala, nossa, hoje eu quero genuinamente aprofundar em todos os problemas e eu quero realmente entender a dor daquele cliente. Não é todo dia que a gente acorda assim, mas eu acho que se a gente realmente quer avançar pensando em capacidades e habilidades de pensamento analítico, a gente precisa buscar ser uma pessoa realmente curiosa a ponto de se interessar. É quase que assim, eu preciso criar tanta empatia com o problema do meu cliente, do meu demandante, dos meus stakeholders, a ponto de que aquele problema vai virar meu e eu vou querer realmente resolver. Assim. Então, eu sei que eu estou sendo muito, talvez, romântica aqui nesse sentido, mas eu acho muito difícil a gente, porque senão a gente vai no clichê, a gente vai nas perguntas óbvias e aí a gente não vai realmente aprofundar ali no entendimento. Então, é tentar ser curiosa mesmo, tentar criar essa empatia com a dor do demandante ali do negócio, e essas perguntas elas vão surgir aí, utilizando os frameworks do Ale, vai ficar muito mais simples. Pô, legal. Um outro ponto que a gente comunicou no início, e que para mim faz sentido agora com todo esse contexto que a gente deu de pensamento analítico ao longo do podcast, é como equilibrar a criatividade e a análise de dados. Por que eu tô dizendo isso, né? Eu, particularmente, sou formado há algum tempo. Eu sou formado em publicidade, mas há algum tempo. E eu não tive nada de dados na minha faculdade, assim. Porra nenhuma. Vou ser honesto, o máximo que eu tive era, com uma agência, o quanto que eu ganhava por ser o birô de marketing. Então, o meu cliente vai anunciar no Globo, eu ganho tantos por cento. E o marketing, ele fica muito famoso por campanhas muito fodas. Nossa, o Aston Oliveto fez a campanha do meu primeiro sutiã, que foda. E não correlacionam isso a nenhuma métrica ou dado. E até o próprio Oliveto falava, na época dele, que, pô, a gente fez a campanha do sutiã e vendemos muito sutiã. Na época dele era muito fácil, né? Não tinha e-commerce, não tinha site, não tinha porra nenhuma. Se a única coisa que você fez foi rodar uma campanha publicitária em veículos, a correlação que se aplica à causalidade é simples. As pessoas passaram a comprar mais porque a única coisa feita foi aquela. Hoje, a gente faz um monte de coisa em um monte de lugar. E aí você tem um profissional marqueteiro que é cobrado o tempo todo por ser criativo. E agora, ele também é cobrado o tempo todo por ser criativo perante algum objetivo e alguma métrica que meça o resultado disso. Como fazer isso casar? Como que esse profissional de marketing não tem que perder a criatividade, mas ela ser mais orientada a uma métrica? E como que ele pode entender mais os dados do antes, do durante e o depois para melhorar esse processo da criatividade que essa pessoa desenvolve? Vou começar pela Poli aí, a Lê complementa também. Falei para vocês que era consultoria grátis. Essa pergunta ela é profunda, assim, e eu acho ótimo porque você já trouxe um ponto que as pessoas geralmente acreditam que é quanto mais eu vou para o racional, que é eu analisar um dado, menos eu vou poder trazer a minha intuição que tem a ver com a criatividade. E, na verdade, é um equilíbrio que a gente precisa realmente buscar, né? E essa balança, ela não é muito exata, não é meio a meio, não é um terço, não é, enfim, ela vai ter que ser ali aplicada de acordo com quão confiante, quão contexto você tem, dado todo o problema. Mas uma coisa que eu costumo... Eu acho que uma coisa que eu queria trazer aqui é olhar para a criatividade de dados em 3 aspectos. Assim. O primeiro é, legal. O dado ele vai estar ali para você conseguir identificar oportunidades. Então, você está olhando ali um dashboard, um relatório, você está olhando as análises que vem ali no seu Google Analytics, ou enfim, qualquer coisa que vem, que está o dado ali, e você está vendo que alguma coisa está acontecendo. Você está vendo que o mercado está se comportando de uma maneira que é diferente de como era no passado, e você tem essa informação, e você tem esse insight baseado em dados que você está ali acompanhando o tempo inteiro. Então, o dado está ali para identificar uma oportunidade, um problema.
a criatividade, ela tem que estar ali para você desenvolver o que você acredita que vai ser a solução para esse problema. Porque o dado não vai trazer a solução, ele só vai te trazer o passado, ele só vai te trazer o que está acontecendo ou o que já aconteceu. Ele não vai te trazer a solução e o que você precisa fazer para o futuro. E é aqui que você tem que entrar mesmo com o seu domínio, com o seu contexto, com toda a sua habilidade, com toda a sua criatividade, com toda a sua intuição baseada no que você entende do problema. E depois você vem a parte de testar, né? De aprimorar ali o que você acredita, aprimorar a solução que vai vir da sua capacidade criativa para ir resolvendo aquele problema ou voltar e analisar mais dados. Então, de novo, né, não é uma balança tão exata, eu particularmente desconheço uma resposta tão exata para isso. Eu vou te fazer só uma outra pergunta em cima do que você trouxe, o Ale complementa. Você, na sua visão, e você como profissional de dados, você também entende que, assim como a gente está falando que o marqueteiro tem que entender sobre dados e não perder a criatividade, você também acha que começaram a exigir do profissional de dados a criatividade? Não só gerenciar o dado e entregar. Assim, mas qual a sua opinião sobre isso? Total, eu tenho aqui de cabeceira um framework que não é meu, foi criado inclusive por uma galera do Spotify, ele chama DIB. O DIB vem de Data, Insight, Bet e Belief. Basicamente, eu levo isso de cabeceira para o meu time, porque geralmente as pessoas de dados, elas param no D. Elas geram um gráfico, elas geram um dado qualquer e entrega na mesa do cliente. Ela não leva insight, ela não leva a aposta da pastelaria. Ela não leva a aposta que ela acredita em cima daquele dado, ela não leva a crença, na verdade a crença vem antes, o belief vem antes. Ela não leva isso, e para mim isso é a parte que é mais importante. E tudo bem que, como profissionais de dados, a gente não está inserido diretamente no negócio, mas a gente precisa buscar esse entendimento para conseguir gerar mais informação, de fato. Né? A gente precisa, está rolando um movimento muito grande de profissionais de dados saírem apenas da entrega do dado e realmente virarem parceiros das áreas de negócio. Até complementando um ponto que a Polly comentou, né? E eu acredito que esse pensamento dos dois, né, tanto o analítico como o criativo, eles têm que andar muito lado a lado com a pessoa, né? Isso para qualquer profissional. Tanto aqui, até do Fórum Econômico Mundial, o primeiro lugar é o pensamento analítico, o segundo é pensamento criativo. Então, os dois eles estão sendo altamente demandados no mercado de trabalho. E até quando você estava fazendo essa pergunta, eu lembrei de um livro que eu li, acho que uns 2 anos atrás, que é o Outliers, do Malcolm Gladwell. Não sei se vocês já ouviram falar, o Fora de Série. Sim. Ele busca investigar, né? Porque que tem algumas pessoas que são fora de série ou não. E ele traz a questão de 2 tipos de pensamento diferentes, que é o pensamento convergente e o pensamento divergente. E ele fala muito do pensamento convergente, está associado ao pensamento analítico, de você convergir para uma única solução. Isso é importante na hora de você analisar um dado, né? Você está lá fazendo o raciocínio, você converge para causa raiz do problema, você converge ali para uma conclusão. Só que você também tem que ter o pensamento divergente, que é aquela inteligência capaz de você gerar múltiplas soluções. E ao longo do seu processo analítico de resolução de problemas, você tem que ter os dois juntos, né? O convergir, por exemplo, para achar uma causa raiz, para você conseguir identificar algum ponto, e o divergente para você conseguir ter esses insights, né? Gerar múltiplas soluções, que seria muito associado com o pensamento criativo, né? Para você ter essa liberdade, mas sempre orientado aos dados, né? Sempre com pensamento ali crítico em cima disso, para poder chegar numa solução. E aí, quem tem os dois juntos consegue trabalhar bem, é que consegue resolver melhores problemas. Ué, vou tecer um ponto só sobre um podcast que eu menciono diversas vezes, que é de um cara que se tornou amigo nosso depois do podcast, que é o Lucas Pedotti, do iFood. A gente fez um podcast com ele aqui ele já esteve no nosso evento também. E ele é o head de dados do iFood, e ele fala sobre o que eles construíram dentro do iFood, que é um pouco sobre isso que a gente está falando aqui, que são os Badus. E ele chama esses Badus de Business Analyst Data Heavy User. Então eles fizeram exatamente o que Polly comentou anteriormente e o que você falou agora também, Ale. Ao invés de eu trazer pessoas que entendam de SQL, Python, qualquer porra, eu vou trazer pessoas que entendam de negócio. Eu vou criar uma forma dessas pessoas consultarem esses dados de maneira simples e ensino elas como. E aí, veio a ser um pouco isso que até que a Polly comentou agora, né? Um movimento do profissional de dados não ser a pessoa que entrega, ser também a pessoa que participa. Porque no final,
a área de dados ali do iFood, ela ajuda a prover que os dados estejam confiáveis e de maneira de fácil acesso para esses badus. E esses badus estão ligados às áreas de negócio e fazem as consultas com o conhecimento e contexto que eles têm para trazer isso para dentro. Então, acho que é um pouco do que a gente bateu aqui. É legal trazer um exemplo. Você ia comentar, Luciano? Não, eu ia só falar um ponto de que, sim, a gente precisa ter o equilíbrio entre esse racional e essa criatividade. Mas eu acho que nesse ponto, quando a gente está falando do indivíduo, eu acho que esse equilíbrio também, quando ele é levado muito ao pé da letra, eu tenho que estar equilibrado aqui, leva o cara a desconsiderar, às vezes, uma habilidade natural que está desde a formação dele, desde criança até agora, para poder se colocar dentro de um formato, dentro do padrão super equilibrado. Acho que o ponto principal aqui, aí fica a dica para quem são os líderes desses times de dados. Você não vai conseguir ter sucesso se você não tiver um time talvez um pouco mais diverso, onde, pô, eu sei que eu tenho um determinado indivíduo que ele é mais convergente e o outro que é mais divergente. Então, você, como indivíduo, você tem que pensar que, beleza, o equilíbrio de tudo é bom, tudo que é demais faz mal. Agora, do outro lado, o líder que vai montar esse time ou que vai liderar esse time tem que saber aproveitar melhor as características individuais e até aproveitar disso, sabe? Para você, pô, eu tenho um cara aqui que ele é muito mais convergente e aí, por característica natural, eu vou tentar fazer com que ele seja mais equilibrado, mas não colocar esse cara dentro de um formato pro qual ele às vezes não é bom, pô. Então acho que tudo que é demais faz mal e a gente precisa ter esse equilíbrio, mas eu não gosto muito da ideia de que a gente tem que estar 100% equilibrado também. Porque, tipo, acho que às vezes eu vou me colocar numa posição onde não, eu tenho que ser mais racional, e eu sou um merda, pô, sendo racional, pô. A minha característica de super qualidade é ser criativo. Isso não significa que eu não tenha que trabalhar e querer evoluir do ponto de vista racional, sacou? Mas o meu líder tem que saber usar essa habilidade melhor e me colocar em projetos que ele consiga extrair a minha melhor característica. Acho que é só esse o pingo no i aí. Boa. E ó, estamos desculpa, Pode falar. mas faz muito sentido isso que o Luciano falou. Porque, de fato, esse é o papel do líder, né? A gente tem que entender que as pessoas não são iguais. E as pessoas têm, apesar de a gente buscar por pessoas com backgrounds similares, com conhecimento de tecnologia e etc., você tem perfis. Então, dentro de uma mesma carreira, você tem perfis diferentes, Perfeito. você tem direções diferentes para a mesma carreira. E a gente está falando aqui de algo que, pensamento analítico, que não é algo exato, não é algo racional. Então, de fato, vai ter pessoas que vão ter uma habilidade mais fácil, vão ter pessoas que vão precisar de praticar mais para conseguir ter mais aquela habilidade. Algumas pessoas têm habilidade nata, assim. A mesma forma, quando a gente está falando de aprendizado técnico, de aprendizado em tecnologia, que vão ter pessoas que vão ter mais facilidade, outras não. Então, tem que ter um equilíbrio aí, de fato, para criar times mais diversos, que sejam diversidade pensando no sentido capacidade de lidar com tipos de problemas que vão ser diferentes. Exatamente. Você, como indivíduo, tem que estar pensando no equilíbrio sempre. Mas numa outra camada de consciência, o teu líder tem que entender que, cara, eu nunca vou ter um time 100% equilibrado e eu tenho que me beneficiar disso de alguma forma, sacou? Acho que esse é o ponto. Que é a responsabilidade do líder mesmo. Tem um bando de líder aí sobre isso. Fazendo merda. Fazer um episódio inteiro sobre isso. Qual é o papel do líder mediante suas equipes de dados? Exatamente. Indo para os finalmente aqui do nosso papo, é impossível, em 2025, a gente fazer qualquer coisa que relacione a qualquer coisa sem mencionar a tal da inteligência artificial, né? Não tem como. Nossa pergunta final aqui tem que ter a ver com isso. E a minha pergunta para vocês, e começo pelo Ale agora, na visão de vocês, a inteligência artificial, ela está influenciando as pessoas terem mais pensamento analítico ou ela está fudendo e prejudicando, deixando as pessoas preguiçosas e terceirizando para uma IA? E às vezes ela não sabe nem dar contexto, nem pergunta o tal do pensamento analítico. Eu acredito que a inteligência artificial, o efeito dela vai depender muito da forma como a pessoa vai utilizar, né? Então tem tanta parte
positiva, se a pessoa conseguir utilizar ela de uma forma saudável, né? Mas também pode ter um efeito negativo se ela ficar muito dependente se a pessoa ficar muito dependente da inteligência artificial. Então, se a pessoa usa de uma maneira em que ela tem um parceiro para resolver problemas, né, para pensar junto com ela. Então, no caso, você tem a inteligência artificial, ela te ajuda a resolver um problema, você usa ela como forma de te dar mais ideias, de ajudar você a enxergar coisas que você não conseguiu enxergar ao longo do seu raciocínio. Eu acho que isso pode ser bem benéfico para a pessoa. Agora, se a pessoa ela usa como uma forma de terceirizar a linha de raciocínio dela, né, jogando só para a inteligência artificial conseguir fazer as coisas, aí já é uma coisa um pouco mais complicada. Então, depende para qualquer ferramenta, né, para qualquer tecnologia, quando ela surge assim de maneira bem subjetiva, tem que tomar um certo cuidado como as pessoas utilizam. Eu vejo muitos benefícios em cima disso, né, inclusive eu utilizo bastante, mas é aquela questão, né, acho que quem souber utilizar melhor, da maneira mais correta, que aí seria como um apoio e até potencializando e aumentando a produtividade da pessoa, vai conseguir extrair muito mais do que aquela que simplesmente vai acabar só terceirizando para IA fazer as coisas por ela. Perfeito. Eu acho que eu vou muito na linha do Ale mesmo. Inteligência artificial, para mim, é ferramenta. Ferramenta a gente não usa para necessariamente... Não é a ferramenta que vai trazer para a gente a resposta, não é a ferramenta que vai trazer a solução. A ferramenta é um meio que a gente usa para conseguir analisar, que a gente usa para conseguir tomar ali as decisões baseadas no que aquela ferramenta nos proporciona, seja de aumento de produtividade, de eficiência, de trazer mais dados para as nossas análises. Então, acho que o ponto aqui é esse equilíbrio entre utilizar uma solução de AI para buscar as respostas versus o quanto que a gente consegue ter o contexto para entender se essas respostas, ali, de certa forma, estão fazendo sentido, mas usar mais como um meio e não necessariamente como um fim, né? A AI, ela não é um fim, a gente não vende AI, a gente não cria AI para que ela seja o fim. Ela é só um motor ali que aumenta a nossa eficiência. Basicamente, ela deveria ser utilizada dessa forma. Perfeito. Acho que tem muita gente para aprender isso ainda, né? Porque faltam casos de empresas que pediram para a IA fazer um planejamento de corte de custo do caralho a 4. A IA faz, os caras fazem o que a IA mandou, demite gente, corta a ferramenta baseado no que a IA disse. Não é baseado no uso da inteligência artificial, é sim no chat GPT. O chat GPT falou, corte isso, a pessoa, porra, inteligentíssimo. Puta que pariu, farei. Muito eu acho que assim, tem um caso que rolou no Twitter esses dias, inclusive, que foi exatamente em cima disso. Um dono de uma consultoria, eu acho que ele é dono de uma consultoria, tipo uma fábrica de software, decidiu demitir todo o time de tecnologia para poder aplicar Lovable, Cursor e tudo mais. Aí eu acho que passou 1, 2 semanas, ele tava abrindo vaga. Se alguém tinha freela, se alguém aceitava um freela, pode crer. E aí, em cima desse tema, eu ainda vou deixar um outro exercício pra gente poder entender que, primeiro, nós somos pessoas completamente diferentes do que o resto do mundo, só por trabalhar com tecnologia. E aí, esse exercício quem fez foi um canal do YouTube chamado André Deves. Por favor, depois a gente bota no coisa, que o cara fez um vídeo onde ele colocou a namorada dele, que acho que é veterinária, sei lá, trabalha numa área completamente diferente de tecnologia, para criar uma aplicação usando a inteligência artificial. Só para poder ter um pouco do contraste do quanto as pessoas que trabalham com tecnologia têm uma vantagem inicial muito grande com relação. E aí deixa o vídeo para vocês tirarem as suas próprias conclusões, porque é muito maneiro você ver uma pessoa... É foda, né? Uma pessoa comum fala como se nós fôssemos especiais. Uma pessoa de outra área. É isso, uma pessoa de outra área usando a inteligência artificial e o quanto que o contexto é fundamental para a pessoa utilizar. Um pequeno spoiler, assim, ela estava tendo que criar uma aplicação, era uma aplicação de to-do. Você tinha as listas, ela tinha que conseguir adicionar uma tarefa e marcar uma tarefa como concluída. Beleza. E aí, quando ela monta isso no prompt lá, o cara fala, abra o seu terminal, e ela não sabe o que é terminal. E parou o vídeo ali, tá ligado? Boa. Então fica aí o exercício pra vocês verem que o vídeo é muito... Vou deixar no comentário. Poli, Ale,
Muito obrigado pelo tempo de vocês, viu? Por todas as colocações, contribuições aqui. Tenho certeza que a galera que tá assistindo aqui no Spotify, no YouTube e afins, se amarrou, curtiu e vai estar o LinkedIn de vocês aqui também pra galera conversar com vocês, viu? Então, Polly, muito obrigado. Deixa o seu recado final pra galera aí. Obrigada demais pelo convite aí mais uma vez. Me fez pensar aqui perguntas complexas. Com certeza Legal. existem várias respostas aí para elas. Mas valeu demais. Fica o convite aí para a galera para ingressarem aí na comunidade. Estou falando um pouquinho desse projeto. É um projeto que já tem algum tempo que eu, em parceria com 2 colegas que são grandes referências na área de dados, tanto em produto quanto plataforma de dados, o Gustavo e o Bruno Andrade. É um projeto que a gente já tem tentado tirar do papel há algum tempo e esse comecinho de ano aí a gente, felizmente, estamos conseguindo tirar. A gente acredita muito nesse projeto, a gente acredita que temos um espaço grande aí para desenvolver líderes de dados, pessoas que estão movimentando e direcionando a estratégia de dados aí do Brasil. Então, um projeto feito com muito, muito cuidado e a gente tem expectativas muito legais em relação a ele. Então, quem tiver mais interesse aí em entender lideranças de dados, gerentes, coordenadores, tech leads e por aí vai, executivos, acessa lá comunidadedataboss.com e entenda um pouquinho do projeto. E é isso. Obrigada, pessoal. A gente se vê aí nesse mundo de dados por aí. Valeu demais, Ale. Obrigada demais, Métricas Boss. Valeu, Ali. Deixa um recado pra galera aí. Bom, primeiro eu queria agradecer aí pelo convite. Obrigado aí, Gustavo, Luciano, e prazer também conhecer a Polly nessa conversa. Acho que vocês colocaram um tema super relevante, pensamento analítico, né? Não é à toa que é primeiro mais demandado a habilidade aí do mundo todo. E eu também deixo aí o pessoal, se quiser me seguir aí, você já deixou nas redes sociais também, né? Que eu também falo bastante nessa questão de pensamento analítico, principalmente aí na frente da Educa Negócios, né? Com os cursos e tudo mais que eu ensino para a galera, né? E aí também para acompanhar as redes sociais para novos episódios da lista de influenciadores que eu vou lançando aí pro pessoal que o Gustavo já acompanhou aí. Tamo junto, pessoal. Obrigado mesmo aí pelo papo. Foi uma honra. E você que tá assistindo aí, seu fela, o mínimo que tu tem que fazer é se inscrever na porra do canal do YouTube se tu não tá inscrito. Deixar a porra do like se tu não fez isso. E se tu tá ouvindo no Spotify, deixar 5 estrelas e se inscrever. É a porra do mínimo que você tem que fazer junto a adicionar o Ale e a Polly no LinkedIn. Porque essa porra aqui não é de graça. Então, o mínimo do pagamento é você fazer o quê? 5 estrelas, se inscrever, deixar o teu like, né, Luciano? Exatamente, seu animal. Porra, brincadeira. É isso. Custa nada, né? Eu não gosto de rogar praga. Nenhuma. Mas dizem que quem não faz isso tá andando na rua e tropeça na pedra. E aí perde a cabeça do dedão. Machuca, fala assim, porra, pra que isso? Aí vai lembrar do karma. Porra, não dei 5 estrelas, não me inscrevi, não dei o like. Essa porra é karma. Bate com o dedo mindinho na quina da parede. Na quina da parede. Eu não gosto de rogar essas pragas. Mas dizem que dá merda. Vai tomar o café da manhã, descobre que tá sem água no prédio. E a Nespresso tá sem água. Aí, se fudeu. Não quero que isso aconteça. Então não esqueça de fazer isso. E toda quinta-feira, um novo episódio aqui pra você. Valeu! Valeu!